Shalom, meus amados. O vídeo de hoje é interessante. Eu quero trazer aqui uma palavra de um paralelo entre duas comparações entre uma estátua de Nabucodonosor e a imagem da besta que está em Apocalipse, capítulo 13. Ok? Daniel, capítulo 3. Então, sem mais delongas, deixe seu like, compartilhe o vídeo e bora para o vídeo. É verdade. Então, meus queridos, a gente então faz algumas comparações interessantes aqui no texto. E eu quero até passar isso aqui para os irmãos. Bom, você vê em Daniel capítulo 3 que o rei Nabucodonosor, ele resolve então construir uma imagem, né? Construir uma imagem de si mesmo, como sendo um deus, para que fosse adorado. Olha que interessante, né? E essa mesma historinha vai se repetir novamente no fim dos tempos, né? Ou, vamos dizer assim, na nossa época atual. Que está em capítulo 3 de Apocalipse, né? Que o antimachia, né? Ou a besta, né? Alguns falam que é uma pessoa, pode ser um sistema de governo. Particularmente, a gente não pode afirmar nada escatologicamente falando, tá? Porque as coisas mudam e muita gente tem surpresas ao longo dessas mudanças escatológicas. Então, basicamente, eu quero trazer esse paralelo. Olha que interessante. Nabucodonosor, então, resolve construir essa estátua de ouro, né? E é interessante que nessa estátua de ouro, aproximadamente 30 metros de altura, mais ou menos, né? Entre 25 a 30 metros de altura, a imagem dele mesmo, né? Como rei da Babilônia. E ele impõe uma lei que todos devem se prostrar, né? E adorar essa imagem feita ali. E todo mundo conhece a história, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né, se recusa. Ou, né, Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes hebraicos deles, né? Se recusam a fazer isso. E é interessante a história do capítulo 3 aqui, muito forte. Aí você pergunta, ele construiu aquela fornalha de fogo ali para poder jogar quem não fosse adorar lá dentro? Não, meu querido. Na realidade, a fornalha de fogo que estava ali, ela foi usada para a fundição do ouro, da prata ali, que foram usados para construir a imagem. Então, a fornalha com certeza deveria ser bem grande, né? Porque uma estátua de entre 25 a 30 metros de altura, você imagina? Um prédio talvez de 10 andares, mais ou menos esse tamanho, mais ou menos, né? Tamanho aí da imagem. Então precisava-se de muito ouro. A Babilônia tinha muito ouro, né? Havia saqueado meio mundo àquela altura. Então eles constroem essa grande fornalha para o quê? Para trabalhar essa estátua. O fato é, a fornalha não era para queimar ninguém vivo lá dentro, mas era então para uma causa em prol do reino, né? Vamos dizer assim, do reino da Babilônia. E fato é que Misael, Ananias e Azarias decidem não adorar a imagem, né? Com certeza ali. Então, o desenrolar da história é que eles não se dobram e eles têm uma posição, eles se posicionam diante do rei da Babilônia. Agora, que coisa, né? Escravos, levados cativos para a Babilônia, eles são de uma ousadia. Eu não sei se eu usaria essa palavra aqui, né? Mas alguns poderiam falar assim, petulantes, né? Em nome de Deus. Petulantes em nome de Deus, pela fé no Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Então, na realidade, ali, pela fé no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, eles são petulantes diante do rei. Ele falou assim, ó rei, né? A fala deles ali, literalmente, ó rei, se Deus quiser nos livrar, ele falou, se vocês não se prostrarem, vou te dar mais uma chance. O rei dá uma chance a eles, né? Se você não se prostrar, vocês vão ser jogados nessa fornalha, né? Que tá aí. Vocês vão ser queimados vivos. Então vou dar essa chance. Aí ele falou, olha, você pode até dar essa chance, mas nós já vamos avisar que nós não vamos nos dobrar, tá? Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, se perecemos, vamos perecer. Entende? Mas nós não vamos negociar com o Senhor. Por mais que tu sejas o rei da Babilônia. Eu estou agora parafraseando aqui. Eles não falaram literalmente isso, mas eles fizeram um posicionamento muito firme com relação àquilo. E olha que interessante, né? O próprio Deus livra eles. Eles são jogados na fornalha, então, né, ele manda aquecer, porque por causa dessa petulância, né, em nome da fé em um Deus Todo-Poderoso, ele manda aquecer 7 vezes, pede os soldados mais fortes, os mais capacitados, para pegar eles e lançarem eles dentro dessa fornalha. E quando eles são lançados lá dentro, o interessante é que
eram lançados 3, só que ali tinha o quarto homem da fornalha, né? O Deus Todo-Poderoso vem ali em socorro deles. Depois o rei Nabucodonosor vendo aquilo, né, em espanto, em assustado, ele falou, vem para cá para fora, vamos conversar, porque, né, servos do Deus Altíssimo. Então ele muda o posicionamento dele, ele fica chocado com aquilo. E eles saem de lá, mas eles saem de lá debaixo de uma honra muito grande, porque eles são chamados, né, de servos do Deus Altíssimo pelo próprio rei, e eles vêm, todos os sátrapas, os governadores vêm avaliar se tinha alguma coisa tinha queimado, se a roupa deles tinha queimado, se eles tinham um cheiro de fumaça, alguma coisa aconteceu com eles. Não é possível. O cabelo, eles valiam se queimaram, se queimou o cabelo, né? Se queimou alguma coisa, porque os soldados mais fortes do exército da Babilônia jogaram eles lá, só de chegar próximo, eles foram queimados vivos, sem nem entrar dentro da fornalha. E eles saem dali então com esse espanto, né? E de repente você para analisar o texto e presta atenção em uma coisa. Uma única coisa queimou na vida deles. A única coisa que queimou na vida deles eram as amarras que prendiam eles, porque eles entraram lá presos e saíram de lá soltos. Então, neles em si nada se queimou. Roupa, nem cabelo, mas as amarras que prendiam eles se soltaram lá dentro da fornalha. Foi a única coisa que teve, vamos dizer assim, acesso ao fogo. Sabe por quê? Porque era a única coisa que tinha origem na Babilônia, que eram as amarras que prendiam, porque o restante deles, as roupas, a integridade deles ficaram perfeitos. Aí qual é o paralelo então que eu quero fazer com relação ao fim dos tempos? Bom, nós vivemos um tempo difícil hoje, que é esse tempo onde todos estão com medo, né, dessa peste. Né? Há um espírito de temor muito grande por parte de pessoas que são crentes ou não, religiosas ou não. O medo paira no mundo inteiro. É aqui onde eu estou, né? Na Inglaterra, em Portugal, na Europa, no Brasil, em vários países do mundo. O medo impera, né? Na vida de muitos. E o paralelo é que nos últimos dias, o antimachia, né? Ou o próprio governo, né? Da besta, na besta que eu me refiro não é uma pessoa em si, mas o governo, o sistema do mundo, porque a besta ali não é uma pessoa em si, mas é um governo mundial, encabeçado por 10 governos, é isso que diz o texto, e óbvio que vai ter um líder, que podemos colocar aí como anti-messias, que vai estar na frente desse comando, né? Mas ele vai estar junto com os outros 10. Eles não vão governar separadamente. Agora olha só, enfim, o fato é que ele resolve fazer então a imagem que chama da besta. Mas a besta não é uma pessoa. É um sistema de governo. A gente fica pensando, como é que seria essa imagem? Se você recorrer ao texto bíblico, a primeira menção da palavra imagem está em Gênesis capítulo 1, quando Deus, 1 e 2, né? Quando Deus cria todo o planeta, todo o sistema do planeta Terra, e cria o homem e a mulher, cria a sua imagem e semelhança. Então a primeira menção da palavra imagem está em Gênesis. Tem até essa série aí, né? Depois eu vou gravar um vídeo comentando isso, algumas coisas ali da série. Mas a palavra imagem significa caráter. Caráter. Que interessante, né? E quando fala então da imagem da besta, lá em Apocalipse capítulo 13, está falando de caráter. O que é caráter? Então a gente tem que parar para analisar o texto, né? O que significa caráter? Caráter é a soma de todas as influências que você recebe ao longo da sua vida. Aquilo que mais te influencia na sua vida faz você semelhante àquilo que te influenciou. Vou repetir. O caráter é a soma de todas as influências que você recebeu ao longo da sua vida, desde o ventre da sua mãe até o dia que se chama hoje. Soma tudo isso, isso forma o seu caráter. E mais do que isso, mais interessante ainda é que o caráter, ele te faz semelhante àquilo que mais te influencia. E o que te influencia é resultado daquilo que você se dedica ou adora. Aí é onde entra a palavra interessante. Quando você adora algo, você se torna semelhante àquilo. Mas onde está isso, pastor? Boa pergunta. Salmo 115, versículo 8 diz essa parte interessante. Né? Na realidade, o Salmo 115 fala assim, não a nossa, mas ao teu nome. Aí fala em Salmo 115, lá do versículo 1, nós vamos chegar no versículo 8, ele vem falando assim, ó,
nós confiamos em ti, Senhor, mas os ímpios, os gentios, confiam em seus ídolos, de prata, de ouro, de madeira, de pau, de ferro, seja de que for. Eles confiam nos seus ídolos, mas tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas e mãos, mas não conseguem usar. E ele vai relatando isso no texto e chega no versículo 8, que é onde eu quero chegar com você. No versículo 8 é o chave para nós aqui hoje. Diz assim: tornem-se semelhantes aos seus ídolos aqueles que o adoram, ou confiam nele, ou são feitos semelhante ao seu caráter. Que coisa, né? Ou seja, você se torna semelhante àquilo que você adora. O seu caráter, vou resumir para você aqui, o seu caráter ele é moldado segundo aquilo que mais influencia a sua vida, ou o que mais você deseja, ou o que mais você põe a sua confiança. É por isso que o Senhor Jesus diz, muito sabiamente, ele fala assim: ninguém pode adorar dois senhores. Ninguém pode adorar a Deus, ao Elohim, ao todo-poderoso Deus de Israel, o Senhor Jesus, e a Mamon, as riquezas, o dinheiro, o sistema. Amar isso se torna-se inimizade contra Deus. Entende isso? E a besta, ela é a imagem do sistema. Ela é a imagem de tudo isso que você tem visto aí, esse show midiático, tudo isso que você tem visto. A imagem, entende? Da besta, que a besta, você pode ver em Apocalipse 13, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu já gravei um vídeo aqui, os 10 chifres são 10 governos que dominam mundialmente, então eles passam uma imagem, algo que eles querem formar. Ou, vários vídeos aqui você já viu, programação neurolinguística com a sociedade. Pode falar isso. Para formar o quê? O caráter da sociedade segundo aquilo que os governantes querem. Entende? Então adorar a imagem da besta não é simplesmente uma imagem em paralelo com o Nabucodonosor, igual ele fez lá na antiga Babilônia, que você se rende. Mas o fato é que eu quero fechar esse vídeo com uma reflexão aqui com você. Se hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de situação que nós vivemos hoje, encontramos pessoas com medo, imagina o que vem pela frente. A minha pergunta para você e para mim hoje é: a nossa confiança está em quem? O nosso caráter está sendo moldado por quem? Aonde estão hoje, os Misaéis, os Azarias e os Ananias dessa geração que não temeram a própria morte, mas desafiando o sistema babilônico, entregaram sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que não só os livrou, os guardou, queimou aquilo que fazia parte da Babilônia, os libertou. Mas se você ler o texto de Daniel capítulo 3, no final, eles são honrados, colocados em alta honraria dentro da Babilônia. Ele baixa um decreto para ninguém blasfemar contra o nome do Deus, Todo-Poderoso de Israel, que ali estavam representados por esses 3 homens, e ainda mais, enche eles de bens materiais, para finalizar o texto. Então a pergunta é: a quem você vai deixar influenciar a partir de hoje o seu caráter? Que imagem você vai adorar? A imagem do Deus incorruptível real na pessoa do nosso Senhor Jesus, ou a imagem desse sistema corrompido? Amém? Fica aqui a reflexão para você. Então, shalom, fique na paz, que o Senhor te abençoe ricamente.